Bem-vindos ao Falando Nisso de hoje, no nosso canal YouTube, com a pergunta de Carolina Escher sobre as diferenças entre o inconsciente coletivo e o inconsciente individual. O inconsciente coletivo foi proposto por Carl Gustav Jung como uma extensão do inconsciente na acepção pensada inicialmente pelo Freud. O que é o inconsciente para o Freud? O inconsciente é uma forma simbólica produzida por operações de negação, de repúdio, de exclusão, de certas ideias ou de certas representações que aparecem ao eu como incompatíveis, como causa de sofrimento, como causa de uma experiência dissonante de si. Então, para se livrar dessas ideias que no fundo remetem a desejos inconciliáveis, o sujeito coloca isso no inconsciente, ele afasta isso da consciência. Então, como característica fundamental do inconsciente freudiano, a gente tem o fato de que ele é recalcado, de que ele é infantil, ele remete a desejos infantis, e de que ele é sexual, ou seja, de natureza imanente às nossas experiências de prazer e de desprazer. Jung critica essa concepção de inconsciente, primeiro dizendo que o inconsciente talvez não seja só composto pela libido enquanto energia sexual, mas pretende que a libido seja a totalidade da energia psíquica do psiquismo. Para ampliar essa noção de inconsciente, ele reputa que existem processos de simbolização que não decorrem de um recalcamento individual, mas de uma espécie de negação cultural, de repúdio coletivo a determinadas experiências, que por outro lado são experiências universais, ou seja, que elas acontecem com todas as pessoas, em todas as épocas, em todas as culturas e religiões. Daí o fato de, para entender como funciona o inconsciente coletivo, Jung trabalhar com uma espécie de antropólogo comparativo. Ele vai vendo mitos, ele vai vendo expressões simbólicas, expressões artísticas de diversas épocas e encontrando certas recorrências. Por exemplo, a presença repetitiva de símbolos que exprimem a dimensão do feminino. E ele chama então esse simbolismo de arquétipo, os arquétipos que pertencem então ao inconsciente coletivo, o arquétipo da ânima. Como vai chamar a experiência masculina, a essência da experiência masculina de ânimos, um outro arquétipo. Como vai encontrar que em todas as culturas a gente tem essa figura do herói, e a partir dessa figura do que desafia os deuses, daquele que ultrapassa o seu próprio limite, ele vai formular o arquétipo do herói. Também o arquétipo do velho sábio, o arquétipo do Aion, um arquétipo muito importante, no que se refere à existência universal de representações de si mesmo, de representações da nossa própria singularidade. Dessa maneira, o inconsciente coletivo, ele não elimina o inconsciente individual, tal qual o Jung se refere ao inconsciente freudiano, mas ele se combina, ele se mistura, às vezes eles até se contrariam. Portanto, no trabalho de interpretação de sonhos, no trabalho de decifração de sintomas, seria preciso recorrer tanto à história individual, né, aquilo que foi recalcado por aquele indivíduo, quanto à história universal, aquilo que foi negado e reaparece nas nossas expressões arquetípicas das formas simbólicas da cultura. E essas duas dimensões, elas são objeto da investigação da psicologia analítica, inaugurada pelo Jung, e do seu processo de individualização, que é o aumento crescente, a qualificação, o aprofundamento da nossa relação com essas figuras do inconsciente coletivo, os arquétipos, e também do inconsciente pessoal.